Olá, olá, tudo bem? Então, dando prosseguimento, essa é a parte 2, né? A segunda parte. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, na última vez eu havia dito, né, que o Dr. Franco da Rocha, ele viveu final do século XIX, começo do século XX. Então, hoje eu gostaria de pensar esse período aí que o Dr. Franco da Rocha viveu. 5 minutinhos aí da atenção de vocês. Então, eu queria fazer uma apresentaçãozinha para a gente compartilhar juntos aqui, né? Acho que é legal assim, dessa forma. Né? Bom, eu continuo, né, com o meu objeto de estudo, que é o Dr. Franco da Rocha. Ele é esse senhor aqui, olha, que vocês estão vendo, o Dr. Franco da Rocha. Então, ele vive, como nós falávamos lá no primeiro encontro, ele vive de 1864 a 1933. Bom, e aí o que eu penso? Eu penso que nós vivemos sempre sob alguma coisa, dentro de algum lugar, né? E esse lugar, eu imagino, né, esse lugar é o tempo e o espaço, né? E que ele, de uma forma ou outra, ele nos contamina. Dessa forma, o Dr. Franco da Rocha, ele vai ser contaminado também, né? E vamos pensar no que ele vai ser contaminado. Ele vai ser contaminado por uma corrente filosófica chamada determinismo biológico. Não só por ela, ele também vai ser contaminado, ele vai estudar a partir de uma teoria que se chama teoria da degeneração. E também não só por ela, mas ele também terá uma corrente filosófica que vai contaminá-lo muito, chamado positivismo, né? Então, o determinismo biológico, a teoria da degeneração e o positivismo serão os que vão, assim, ser a base da leitura do Dr. Franco da Rocha. Bom, mas e o que é isso, né? O que significa esse negócio aí de determinismo, de degeneração, de positivismo? A ideia é falar sobre isso, uns 5 minutinhos, se vocês me permitem. Então, eu começo falando sobre determinismo. O determinismo biológico, ele pressupõe de que alguma coisa determina o que nós somos, né? Alguma coisa. Hoje a gente tem os fatores genéticos que falam sobre isso, né? Mas também tem o contexto religioso, meio, alguma coisa determina. Olha que interessante essa ideia de determinismo, né? Tá vendo? Olha, quando nós nascemos, nós somos de leão, touro, capricórnio, ou seja, um signo nos determina, não é? Então a gente também tem esse pensamento aí do determinismo, né? Não biológico, né? Ainda mais o determinismo. Vocês lembram lá atrás, lá na cultura grega, quando se falavam das moiras? Então as moiras que detinham a linha do tempo, né? E que uma esticava a linha do tempo e a outra lá com a tesoura. Então determinava um tempo de vida, alguém determinava um tempo da nossa vida, né? E mais ainda as grandes religiões, né, monoteístas, que determina, ora, você sofre porque você tem um pecado original, que é mais determinismo do que isso, né? Bom, e aí, essa corrente, essa ideia determinada que o nosso biológico pressupõe a nossa existência, né? Então, eu não sou pobre pelas condições estruturais, eu sou pobre por uma coisa meio determinada, né? Bom, essa é uma corrente, a van passando, hein? Sobre o que eles falam, mas me parece muito sério quando a gente vai falar do Brasil, né? É muito importante, eu achei importante falar sobre isso. E aí, tem um cara que vos apresento, que ele é o Murel. Em 1857 ele escreve um tratado, né?
Ele escreve o Tratado das Degenerescências Físicas, Intelectuais e Morais da espécie humana e das causas que produzem essas variedades doentias, né? Então já pressupõe que existe algo certo e algo errado, né? Lá do determinismo, esse errado é determinado, mas ele vem com outras questões, né? E ele vem falando sobre esse tratado. A síntese do tratado, pelo que eu pude entender, é que existe um desvio doentio, né? Um tipo primitivo. Existe alguma coisa que é desviante. Ele, além que é desviante, ele é hereditário, ele é transmitido. E ele vai transmitindo, até que chega uma hora que o cara que é cometido por isso, ele fala que é um germe, né? Chega uma hora que esse cara, ele fica incapaz de cumprir sua humanidade. Sério isso, né? Eu penso nisso e aí a gente pensa nas prisões, né? Bom, e aí ele disse assim, que pode ser classificado em 6 grandes grupos. E o por quê? Por conta dos abusos do álcool, do ópio, do haxixe, dos meios pantanosos, da constituição do solo. Então os caras ficam na favela, deve ser o solo, né? A intoxicação dos metais, a fome, as epidemias. É resultado também do meio social, das profissões perigosas, das habitações insalubres, da falta de instrução, da bebida alcoólica, dos excessos venéreos, da insuficiência alimentar. Também de uma ficção mórbida anterior ou temperamento doentio. Sua relação com o mal moral, porque ele está falando século XIX, ele está falando da moral cristã, né? O que hoje as pessoas colocam como a família doriana, mais ou menos isso. Aí ele disse uma coisa que é legal também, que é que o tamanho da cabeça pode danificar o cérebro lá dentro e aí você tem problemas. E que tudo isso, que esses 5 itens, eles são transmitidos. Eles se transformam em hereditário. E aí a última pessoa desse ciclo, ela vai ser estéril. Então não tem problema assim de ter uma superpopulação, né? Porque vai indo e uma hora eles se tornam estéreis. E uma outra corrente que também o Dr. Franco da Rocha sofre influência é a corrente do positivismo. O positivismo vem muito, né, ele está muito impregnado na nossa sociedade. Posto da nossa bandeira está escrito ordem e progresso, que é uma bandeira do positivismo, né? E o positivismo, ele segue uma lógica de que a história vai para frente, sabe? Que as coisas não tem assim. Hoje a gente entende que a história não vai para frente, nem para trás, nem para o lado. Ela vai para todos os lados, ela se movimenta. Mas para o positivismo, não. Para o positivismo, a história é linear e ela segue em direção, a gente não sabe a quê, mas se entende-se que é a perfeição humana, né? Ela, então, é uma história que anda para frente, ela pressupõe algo muito asséptico, muito limpo, ela pressupõe que existam heróis, né? Existem os que sabem, em contraponto àqueles que não sabem. E a realidade tem leis naturais, né? Você é pobre porque você tem algumas leis que te faz pobre. E assim por diante, né? Explicação rasa, gente, mas é só pra gente dar assim uma ideia dessas influências que o Dr. Franco da Rocha sofre. E aí também eu fico pensando que esse homem viu coisas, esse homem enxergou algumas coisas, né? O que esses olhos viram,
Dr. Franco da Rocha viu, vivenciou, e o que isso fez com que ele mudasse, né? Então, o Dr. Franco da Rocha, ele viu a febre amarela, ele viu a gripe espanhola e ele viu a varíola, né? Essas grandes doenças que a sociedade passou no final do século XIX, começo do século XX. Ele também viu o processo de libertação. Não é, ele viu o processo, não estou falando do processo, mas isso daqui é muito claro que ele vê esse momento que as pessoas, né, são livres, juridicamente. E também ele vê esse momento em que as pessoas são livres, mas livres para quê e por quê, né? E para onde vão essas pessoas, né? Ele vê isso. Ele também vê esse Brasil republicano, esse momento da República, que foi um golpe, mas é o momento da República, que vive de golpe, né? Golpes, golpes, golpes. Mas esse é o momento da República e que ele também vê. Aqui está uma imagem de São Paulo, e é dentro desse São Paulo, permeado por esses momentos, sofrendo a interferência dessas correntes filosóficas, é que Dr. Franco da Rocha vive. E aí eu quero pensar qual foi a genialidade dele. E eu acredito que a genialidade dele foi buscar outras respostas. Mesmo sofrendo toda aquela interferência daquele mundo, ele buscou outras respostas. Eu acho que é isso. Fico por aqui. Talvez depois a gente se fala em outro momento. Beijos. Obrigada.